Os maiores vilões do terror na vida real. O terror é um sentimento primal. Ele se esconde nas sombras, nos observa na escuridão e nos pega quando menos esperamos. Nos filmes, monstros, espíritos e assassinos mascarados são os vilões. Mas, e na vida real? Quem são as entidades sombrias que nos assombram? Hoje, mostro aqueles que fazem nossa realidade parecer um filme de horror. Andresa, Uraki, a Abominação. Em qualquer história de terror, sempre há um personagem que choca pela sua monstruosidade, mas poucos conseguem fazer isso sem precisar de uma máscara ou faca na mão. Uraki transformou algo natural e humano em um espetáculo grotesco, uma performance de horror envolvendo sua própria família e até animais. O que ela faz não é apenas bizarro, é repulsivo. Donald Trump, o Laranjão em Ascensão. Filmes de terror político são angustiantes porque mostram o poder nas mãos erradas. Trump é como aqueles líderes nefastos que emergem das sombras, manipulando as massas com palavras inflamadas e ações ainda piores. Seu legado? Um país dividido, uma democracia em risco e seguidores prontos para obedecer cegamente. E, assim como nos filmes, o maior terror não é o vilão, mas os que o seguem sem questionar. Mas calma, sei que o outro lado não era muito melhor, e talvez o primeiro mandato do Laranjão não tenha sido esse filme de terror absoluto que meu texto sugere. Quem sabe ele não se revele menos assustador do que parece. Só nos resta aguardar os próximos capítulos desse pesadelo político. Você já percebeu como a vida real é um jogo de sobrevivência? Mas e se o verdadeiro vilão não fosse a sua mentalidade fraca, e sim quem te convence disso? Os coaches são como antagonistas de terror. Te fazem acreditar que o medo é culpa sua, te hipnotizam com discursos vazios e te prendem num ciclo sem fim de promessas falsas. No final, você percebe que o Salvador era um monstro o tempo todo. Acorde, o pesadelo é real. Religiões, o fanatismo cego. Se existe um subgênero do terror que nunca falha em nos assombrar, é o horror religioso. Não é a fé que apavora, mas aqueles que a usam como arma. Assim como cultos macabros que exigem sacrifícios em nome de uma promessa vazia, o fanatismo transforma pessoas comuns em verdadeiros monstros. Mortes, torturas e perseguições acontecem porque alguns acreditam que sua verdade vale mais do que qualquer vida. O terror aqui não é um demônio. São os que dizem agir em nome da luz. O mundo em chamas. O apocalipse que ignoramos. Se fosse um filme de terror, já estaríamos no último ato, cercados pelo caos, esperando um salvador. Mas aqui, não há roteirista para reescrever o final. As florestas queimam como se o inferno tivesse sido libertado. Os oceanos avançam, engolindo cidades inteiras. O clima enlouquece como um monstro fora de controle. E quem poderia impedir? Prefere fingir que nada está acontecendo. Os verdadeiros vilões não usam máscaras, mas ternos caros e discursos vazios. Enquanto isso, a população assiste ao desastre como se fosse só mais um filme. Mas desta vez, não tem pós-créditos. O fim pode ser definitivo. Você já percebeu como a vida real é um jogo de sobrevivência? Você pode escolher ser a vítima indefesa ou o protagonista que toma as rédeas do próprio destino. Mas antes de vencer, você precisa conhecer os vilões que estão travando sua vida. Bora abrir os olhos e encarar a verdade. Luiz Inácio Lula da Silva, o fantasma do passado. Toda boa história de terror tem um vilão que sempre volta. Ele estava lá, governou, sumiu por um tempo, mas de repente, está de volta. Como um espírito vingativo, Lula retornou ao poder, se alimentando do passado para convencer os vivos de que ainda é a melhor opção. Seu feitiço é poderoso, um exército de fiéis que o defende a qualquer custo, mesmo quando a realidade grita o contrário. O homem que governou por 8 anos emplacou um sucessor por mais 6 e agora está de volta ao poder. Seus primeiros anos foram decentes, mas hoje ele se mantém graças à lealdade cega de sua base. Durante seu governo, tivemos mensalão, petrolão e alianças com ditaduras sanguinárias. E no fim, ele continua lá, porque você, no papel de eleitor, escolheu transformar o vilão em seu representante. Redes sociais, o horror que te consome. Elas te observam, te conhecem melhor do que você mesmo e, pouco a pouco, tomam o controle da sua mente. O feed infinito do Instagram te prende num espelho distorcido onde a perfeição é um pesadelo inalcançável. No Twitter, X, cada palavra pode te transformar na próxima vítima de uma caça às bruxas virtual.
O TikTok suga sua atenção como um vampiro insaciável, te hipnotizando até que horas se passem sem você perceber. E o Facebook? Um cemitério digital onde fantasmas do passado ainda assombram a política e a desinformação. Você acha que está no controle, mas o algoritmo já decidiu o que você vê, o que você pensa e até o que você sente. Você não navega pelas redes sociais. Elas navegam por você. Então me diga, quando foi a última vez que olhou para a sua própria vida sem um filtro? Jair Messias Bolsonaro, o anjo caído. Já vimos essa história antes. Um líder surge como o escolhido, o salvador. Mas, conforme a trama avança, percebemos que ele não é um herói, e sim um demônio disfarçado. Bolsonaro se vendeu como o guerreiro contra o sistema, mas no fim abandonou tudo para salvar sua própria pele. Assim como todo vilão de terror, ele tem um culto de seguidores que não enxergam seus erros. Até aqui, o vídeo ficou bastante político, eu sei. Mas todas as nossas mazelas vêm da falta de bons políticos. Poderia dizer que a insegurança é o maior vilão da sociedade moderna, mas o culpado tem nome e 9 dedos. Poderia falar da inflação, mas ela também tem um responsável. No fim das contas, o terror da vida real é muito pior do que qualquer filme. O terror de verdade não está nas telas, ele anda entre nós. E o pior de tudo, diferente dos filmes, aqui não há roteirista para dar um final feliz.